Hoje, 22 de setembro de 2010, Projeto Memória História Oral da Fundação Arquivo Memórias de Santos, em parceria com o Unimonte, entrevistando o senhor Gerson. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares. Boa tarde, senhor Gerson. Seu nome completo e data de nascimento. Gerson Alberto Roso Guimarães, 5 de setembro de 1955. Nome completo dos seus pais e Meu pai chamava-se Abelino Reis Guimarães, era funcionário público estadual, trabalhava no antigo DR. Não é? A minha mãe chama-se Benedita Roso Guimarães e sempre foi do lar. E vocês, de onde que é seu pai? Meu pai veio da Bahia, né? Abelino Reis Guimarães veio da Bahia, nasceu numa cidade chamada Morro do Chapéu, no interior do estado da Bahia. Veio para cá na década de 50, foi um dos construtores, né, da Via Anchieta, da condição de operário do DR, né, ele ajudou a construir a Via Anchieta e eu nasci por conta disso, nasci em Cubatão. Meu pai casou com minha mãe na cidade de Cubatão e eu nasci ali, né. Minha mãe é de São Vicente, mas os pais vêm do Rio de Janeiro, do lado de Paraty, no Rio de Janeiro. Meu avô sempre trabalhou com essas coisas de sítio, né? Foi feitor de sítios de banana, no antigo Cubatão. O avô por parte de mãe, né? O meu avô por parte do meu pai, o baiano, já mexia com gado, com diamantes, essas coisas todas. Conta o pessoal da família mais antigo. E Cubatão, você lembra alguma coisa do Cubatão? Então, eu saí de Cubatão muito criança, muito menino. Meu pai, continuando a carreira dele de servidor público do DR, foi trabalhar no Guarujá, né, na infraestrutura lá das balsas, virou administrador. Né, com a idade de serviço público e tal, foi promovido lá a chefe de escritório do DR e eu saí cedo de Cubatão, mas eu nasci no bairro do Curtume, no Cubatão. Devo ter saído lá com 3, 4 anos de idade. Né, mas lembro que a gente morava numa casa de madeira, uma casa que tinha um porão, aqueles porão que tem uma certa altura, que é colocado em cima daqueles pilotezinhos, né? E lembro que tinha um cachorro, o cachorro dormia embaixo da casa, e tinha cerca, tinha roseira, era uma coisa bem, assim, muito contato com natureza, com terra, bem diferente do que né, são criados assim os meninos aqui desse lado da cidade, aqui de Santos. Né? Aí você saiu de Cubatão, vamos para onde? Então, a gente sai de Cubatão e fomos para o Guarujá. Então, a minha infância, dos 3, 4 até os 10, 11 anos, foi no Guarujá. Então, eu estudei no Grupo Municipal Vicente Carvalho, que é uma escola bonita que tem ali na Avenida Central do Guarujá, não tenho certeza se é Puglisi, aquela que tem a igreja matriz, acho que é Vicente Carvalho o nome daquela avenida, não tenho certeza. Estudei ali, né? Depois, menino, já rapazinho, com 12, 13 anos, a minha família vem para Santos. E aí a gente se mora, né, passa a residir no bairro que eu moro até hoje com meus filhos, que é a Pão da Praia. Passamos a nossa juventude de moços, né, de adolescentes e tal, já foi em Santos. Então, a minha história de menino é a história de futebol de praia, mesmo de futebol na várzea ali da Aparecida, né, onde hoje tem lá o shopping e o conjunto residencial do BNH. Ali era um conjunto imenso de campos e a gente jogava futebol ali e tal. Você morava onde? Na Pão da Praia nós morávamos na Ricardo Pinto. Morávamos na Ricardo Pinto.
ali. E aí a vida era essa, bicicleta, futebol, praia, a vida de jovem, de bode santista. É, bastante esporte. Quem fazia mais esporte, você ou o teu irmão Gilson? O Gilson é mais esportista que eu, né? O Gilson, futebol, nós dois sempre gostamos muito do futebol e tal. Mas o Gilson era mais pegador de onda e tinha assim, outras habilidades, né, com basquete, handebol. O Gilson foi um jogador destacado de handebol, um jogador do Internacional de Regatas, no auge que o Internacional tinha um time de handebol, né, importante. O Gilson era um dos atacantes de handebol e marcou época no jogo, praticando esporte. Eu não. Meu esporte era o futebol, tal, bicicleta, um pouco de mar, mas depois o xadrez foi uma paixão também da juventude. Acho que foi a minha primeira paixão assim, intelectual mais forte. Você Assim. estudava onde lá na Ponta Praia? Então, na Ponta Praia, deixa eu lembrar agora você foi longe, teve no Escolástica Rosa. Fui aluno de Escolástica Rosa. Né? Fui aluno de Escolástica Rosa. Fiz colégio técnico. Você fez curso técnico? Fiz curso técnico no Escolástica Rosa. E aí você estava falando do Gilson, né? O Gilson já ia empolgado com todos os esportes, participava de todos os campeonatos. Eu já não tinha essa pegada, né? Acho que era mais o xadrez mesmo, os livros, as coisas mais da leitura e tal. Como que você se aproximou do xadrez? Olha, eu tinha um professor de inglês no Escolástica Rosa chamado Sócrates, que era um homem grande, gordo, né? E muito alto e tal, e ele vivia estudando xadrez, professor de inglês. E eu me interessei, ele me ensinou o jogo, e eu passei a jogar xadrez com ele. E depois passei a estudar o jogo, e cheguei a ser campeão de um Jocobas. O Jocobas, no meu tempo de menino, os Jogos Colegiais da Baixada Santista. Então, fui campeão de xadrez, né? Do Campeonato dos Estudantes da Baixada. Eu cheguei a ter um título. A tribuna, há muito tempo, promovia o torneio aberto de xadrez. Eu também obtive uma classificação, fiquei lá entre os primeiros 50, né, entre os últimos desses 50, porque tinha muita gente boa jogando. A cidade aqui teve grandes enxadristas, né? Então, mas eu tive lá uma classificação, não lembro qual, mas certamente próxima aos 40, aos 50, por aí. Essa época você tinha quantos anos? Nessa época, eu acho que eu tinha uns 18 anos, 17, eu vim nessa faixa de 17 a 20 anos. Né? Aí, depois, eu maneirei um pouco com o xadrez, vamos dizer assim. Você falou de leitura, aí você se interessava por leitura nessa época? Leitura sempre, viu? Desde muito menino, eu já... que é criança mesmo, né? Então, Robinson Crusoe, essas viagens, né? Essas leituras da juventude. Então, eu conseguia viajar. A literatura, para mim, é uma coisa mágica. Eu acho que é um instrumento que te permite ter uma vida interior muito, muito intensa, né? Às vezes, eu sou capaz de me recolher e encontrar uma certa serenidade a partir dessa experiência... da experiência literária, né, de como leitor, de ver as coisas. Quando o menino foi Robinson Crusoe, foi muito Monteiro Lobato, né, depois Jorge Amado, as coisas da Bahia, né, porque tinha essa relação afetiva com meu pai, né, com as coisas da cozinha da Bahia, que é uma cozinha maravilhosa, né, cheia de sensações. Então, a literatura Jorge Amado me permitiu isso, né? E depois, na sequência, já mais madura, aí vem a coisa da história, a coisa da política, né? Essas leituras aí que também é outro arrebatamento, né? A gente me sinto arrebatado pela história, pela política, pela teoria da política, né? Acho que isso é uma coisa que... Na política, na parte de história e política, qual os livros?
Não, aí depois a gente vai fazendo um caminho que eu diria que é um caminho muito compartilhado, né? Um caminho dos meus amigos, dos meus camaradas. Né? Não tenho uma formação acadêmica no plano da política, né? Claro, fiz direito e tal, mas aí num segmento mais profissional. Mas do ponto de vista filocomunistas, vamos dizer assim, o que a gente conseguiu amealhar foi nas trocas com os companheiros, né? O Betão participa disso, né? Mas outros companheiros antes dele também participaram, né? Eu lembro, por exemplo, da Faculdade de Direito, a gente discutindo muito com o Jair de Freitas, o poeta, o falecido poeta Jair de Freitas, amigo nosso, que era uma tormenta, né? Ser amigo do Jair é uma coisa, dor e prazer ao mesmo tempo, né? Mas o Jair, eu devo isso a ele, muita coisa de leitura. Por exemplo, vou citar uma obra aqui do Marx e do Engels, né? A origem da família, da propriedade e do Estado. Pô, isso surgiu numa mesa de bar na Faculdade de Direito, quer dizer, ali né? No prelúdio da aula ou depois da aula, em algum momento, esse momento do bar e da cerveja, do debate sobre a política e tal, era o momento de fundação, de surgimento do PT e tal, e surgiu, por exemplo, essa questão, tal livro, né, tal. Isso virou um debate. Foi uma obra, por exemplo, que me marcou bastante. Você sai da escola de Garros, já vai para direito, como foi sua trajetória? Então, Beto, profissional? não, eu trabalhei, na verdade, eu servi o Exército, né? Foi um ano no Forte Itaipu, em 1973. Depois, assim, recuperando um pouco a memória, eu me empolgo pelo trabalho, porque tinha uma formação em colégio técnico, fui trabalhar na COSIPA, né? A gente vivia os efeitos ainda do milagre brasileiro, né? Onde tinha um bordão que o ministro Delfim Neto repetia, que o Brasil precisa de técnicos, não sei se vocês lembram disso. O Brasil precisa de técnicos, de técnicos, de técnicos. Então, eu me inscrevi entre aqueles jovens, né, de família de trabalhadores, e que era muito cobrado pela família de ser um técnico, porque o Brasil precisava de técnicos, né? E o sonho de consumo, né, o ápice dessa experiência é trabalhar na COSIPA. Todo mundo queria trabalhar na COSIPA, né? E eu fui trabalhar na COSIPA. Então, eu tinha uma experiência lá, acho que suportei um ano e pouco, trabalhando na coqueria, na bateria de fornos da coqueria. E foi uma experiência, assim, brava, né? Brava, porque, para quem não sabe, a bateria de fornos numa siderúrgica, ela prepara o coque para entrar na cuba do alto forno. Então, esse coque ele é aquecido, né, para desprender matéria volátil e umidade, para se tornar um elemento em um determinado ponto de resistência física, né, que permita a ele dar permeabilidade à massa dentro da cuba e os gases passar pela porosidade do coque e poder fazer a exaustão da massa de minério dentro da cuba do alto forno. Essa redução do coque é feita em altíssima temperatura. Então, a bateria de forno é um lugar cheio de fogo, matéria volátil para todo lado, de vez em quando inflama uma porta do forno, não é? Muito calor. Mas eu lembro que na minha entrevista na COSIPA, a moça do RH falava assim, você vai trabalhar num lugar um pouco quente. Eu falava assim, louco para trabalhar, né, desempregado, não conseguia mais ficar em casa. Tinha terminado o colégio, via meu pai saindo para trabalhar, negócio de me sentia mal dentro de casa. Às vezes eu esperava o velho sair de casa para voltar para o sofá da sala para deitar, entendeu? Porque não me permitia estar deitado ali, meu pai saindo para trabalhar e eu vendo televisão, por exemplo, né? Então, para mim, o emprego era uma necessidade mesmo, inclusive de me estabilizar nas minhas relações de família e tudo mais. E eu dizia para ela, não tem problema, calor, eu adoro calor, não tem problema. Aí a moça falou assim, mas você vai ter que mexer umas válvulas lá, pesada,
tem que torcer a válvula para cá, torcer a válvula para lá. Não, tem problema, tem válvula, isso aí, abrir e fechar, pode deixar. Ela falou, olha, então o senhor sai daqui, você pode ir pela avenida principal aqui da usina, lá no fundo, você vai ver um negócio alto assim do lado e tal, o senhor passa por ali, tem um predinho, aquele prédio fica a administração, a gerência lá da coqueria, do setor que você vai trabalhar. E o senhor se apresenta lá que o pessoal já está lá esperando. E eu tomei aquele caminho, né? E quando eu passei pela bateria de Fornas, tinha um sujeito lá fazendo, desenfornando lá uma célula, né, daquela lá. E o negócio pegando fogo, dando umas... Né, porque sai a matéria volátil, de repente ela inflama e entra em combustão, né? E o cara com aquele chapéu de amianto, sabe? Aquele tecido de antitérmico, né? Parece uma orelha de cachorro assim pendurado, de tamanco e com um ferro imenso batendo no coque assim, sabe? O coque incandescente, ele batendo no coque. Eu falei, nossa senhora, eu falei, isso é o inferno, deve ser o inferno deve ser parecido com um negócio desse, a bateria de Fornas da coqueria. Eu falei, como é que o cara pode trabalhar num negócio desse? Pois foi exatamente para lá que me mandaram e eu fiquei 1 ano e pouco lá, depois fui embora. Essa foi a passagem pela Cosipa. Aí a faculdade de Direito foi acontecer bem depois, e por um acidente, porque a minha irmã foi fazer inscrição para o vestibular e, na época, eu namorava com a Gia, a gente não era casado ainda. Ia casar, era um ano do casamento, 79. Falei, vamos comigo até lá, São Leopoldo, não é? Que é uma mantenedora da antiga Faculdade Católica de Direito de Santos. Vamos até São Leopoldo, que eu vou fazer uma inscrição. A minha irmã fez inscrição para o vestibular. Vamos lá comigo, pô. Eu falei, vamos. Aí fui eu e Gisele, eu e a Gila, acompanhando a Ivana. Aí chegamos lá, ela fez a inscrição dela e falou assim, ô Gerson, por que você não faz inscrição para o vestibular também? Eu falei, não quero fazer não. Quero fazer inscrição para o vestibular. Aí ela falou, não, faz aí, pô. Aí, ô moço, vem cá, para que tem aí? Tem para isso, para aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Tem direito. Você vai fazer para direito. Aí eu falei, então dá o papel aí. Aí tinha que recolher uma taxa. Isso já era 7h30, 8h da noite. E tinha uma agência do banco que fazia o recolhimento, que naquela noite ia ficar até às 10 da noite para receber o recolhimento. Aí saímos dali ainda para recolher o meu pagamento. Cheguei lá, o banco quase fechando, né? Eu lembro que não tinha dinheiro ali na mão, nós passamos na casa acho na casa de alguém para pegar, de um amigo, de um parente nosso, para pegar o dinheiro da matrícula lá, da inscrição, e paguei lá, voltei, prestei vestibular, passei. E olha, foi a melhor coisa, porque eu me apaixonei pelo direito. Eu falei que o xadrez foi uma paixão, né? Depois veio a paixão pelo direito. E aí sucede, né? É uma coisa que um vai ocupando o espaço né? Quando você se matriculou em Direito, você estava trabalhando aonde? Onde eu estava trabalhando? Pô, Beto, eu acho que eu estava na Cosipa, viu? Eu acho que eu estava na Cosipa. Ou no Porto, não. Estava no Porto. Já estava no Porto. Você entra no Porto? Companhia Docas, do Estado de São Paulo. Você entra no Porto quando? E como você entra no Porto? Eu entro no Porto, fiz um concurso, né? Um concurso não chega a ser um concurso público, mas uma seleção pública. Fui lá, fiz um teste e tal, e passei para ser escriturário no Porto. Aí fui trabalhar no Departamento de Recursos Humanos da Codesp, né? Que na época era a Docas, Companhia Docas e Santos. Você entra quando? Pois é, esse quando aí agora você me deu uma apertada. Eu acho que foi em 78. Eu acho que foi em 78 que eu passo no concurso para o Porto e me torno funcionário da Companhia Docas do Estado de São Paulo. Aí lá fui trabalhar no Departamento de Recursos Humanos, meu chefe era o seu Motinha, né? Tenho até hoje grandes amigos, né, que trabalharam comigo lá no setor de pessoal. Depois, em razão da minha militância sindical e das greves, tal, que eu estava sempre envolvido nas comissões de salário, né, nas comissões de mobilização, em razão disso,
o Sérgio da Costa Mate, era a época do presidente, era o senhor Sérgio da Costa Mate, e houve uma campanha salarial que eu acho que eu peguei pesado na Assembleia, falei, não sei o que e tal, nessas discussões, né, com a direção da companhia, e eu acabei sendo transferido do Departamento de Recursos Humanos. Me colocaram num lugar chamado Departamento de Estatística, que era uma casinha que não tem mais agora. É uma casinha que tinha lá em frente o Bar do Grego, lá, nosso camarada, do Estélios. O Estélios no meio ali da quadra, ali da João... Qual é o nome ali? João Otávio, né? Da João Otávio. E na esquina ali era um resto de armazém. E os caras colocaram nos equipamentos de ar-condicionado e fizeram um escritório, que era o escritório responsável pela estatística do CAIS, entendeu? Mas não tinha nem janela o negócio. Eu ficava isolado lá completamente. Né? O Benedito Furtado, na época, era presidente do sindicato e eu era oposição ao Benê no sindicato. Mas o aperto foi tão tremendo que eu cheguei a recorrer ao Benê para falar, pô, me tira daqui, me devolve para o CAIS, né? Porque não dá para ficar emparedado nesse negócio aqui. Né? E a gente fazia, sabe o quê? Tinha uma estatística até que tinha muito a ver, mas tinha outras que os caras faziam pelo hábito de fazer. E tinha uns companheiros lá super interessantes, caras super educados, assim, agradáveis demais, inteligentes, mas que faziam aquilo ali já como uma mania, sabe? A estatística não é estatística, é mania. Então eu lembro que tinha um controle de chuva. Porque na época não tinha tanto container, hoje é tudo dentro do cofre de carga, hoje é tudo containers. Mas na época era o porão, então você abre o porão, você tem lá uma carga a granel, um açúcar, né, por exemplo, né, qualquer coisa a granel, e começa a chover, tem que fechar o porão. Então os caras ficam fazendo o tal controle de chuva, para saber quantas horas de trabalho deixou-se de trabalhar e tal, né? E eu era um dos caras que preenchia lá, o meu velho camarada lá, companheiro lá do CAIS, me ensinou a fazer estatística. Então, tá chovendo, pega o mapa aí tá chovendo. Olhava o céu, acho que vai chover, fica esperto de chover, tem que marcar no mapinha lá. E a gente caprichava naquele negócio. Até um dia que eu fui no prédio da superintendência, que fica um pouco mais adiante, né? E tem um prédio lindo que tem ali na beira do CAIS, ali na antiga Bocas, né? E entrei numa sala lá em cima, no segundo, no terceiro andar. As nossas estatísticas estavam todas jogadas lá, cheio de barata andando em cima, tinha uma goteira em cima da estatística. Ninguém lia aquele negócio, ninguém processava nada, entendeu? Eu voltei para a salinha e falei, ó, companheiros, vamos inventar outra estatística, porque esse negócio de medir chuva aqui, ninguém controla isso, não tem um tabulamento, né, a tabulação desses indicadores. Aí depois eu consegui sair de lá e voltei para o CAIS, voltei para o armazém e tal, e a minha militância política continuou. E a militância aí, então? E a militância política nas docas? Como é que rolava? Então, olha, coincide um monte de coisa, né? Ano de 1980. É o ano que é o meu primeiro ano na Faculdade de Direito, é o ano de fundação do PT, né? Quando se dá início aos enclates que vão desaguar na Conclate da Praia Grande e depois na fundação da CUT, 3 anos depois, né, na fundação da CUT. Então, esse começo da década de 80, na minha vida, é um começo bem movimentado. E também é o meu primeiro ano de casado, eu casei em 79, com a Gisele, né? Então, é um ano que aconteceu muitas coisas importantes. É o partido, é a questão sindical, não é? São as leituras, né, que vão aparecendo no meu horizonte. E aí é mais uma paixão que surge, né, que é a paixão pelas leituras dos textos de filosofia política, do filocomunismo, né, essa coisa de pensar que é possível mudar o mundo, né, acreditar que esse sistema social será superado, a humanidade vai construir, né, um sistema mais generoso, mais justo, enfim, e a gente acreditava nisso, né? Na verdade, acredito até hoje nessa coisa, mas naquela época com um fervor juvenil, né? Então aí vem as leituras, aí vem a ação política, né? É o encontro das descobertas intelectuais
com você estar no mundo real onde as coisas acontecem, que é o mundo dos trabalhadores, do sindicato do Porto. Foi muito importante. Acho que um momento muito importante nessa trajetória, nesse trecho da minha vida aí, é a greve de 80, de 1980, né? E depois do golpe militar, o golpe militar no Brasil ocorreu em 1964, e a primeira greve depois do golpe militar de 64 foi em 1980. E nós lideramos essa greve, né? Eu digo nós, os dirigentes sindicais da época, né? O Bacurau, o Benito Furtado, né? Outros companheiros, o Guigui, o Guilherme, das empilhadeiras, né? E um batalhão de ativistas sindicais, né, entre os quais eu me perfilava lá. Então, a greve de 80 foi isso. Eu lembro de assembleias no sindicato dos operários portuários, que tem um auditório imenso, não sei quantas pessoas cabem ali, mas eu imagino que a época da greve certamente deveria ter para mais de 2.000 pessoas dentro daquele auditório, que era uma coisa concentrada de operários que descia as escadas, preenchia os corredores embaixo, todas as salas das diretorias embaixo, até a porta, e extravasava para a Jaocâmara, para a rua, né, a ponto de os ônibus terem dificuldade de passar a massa de operários ali. E eu lembro da gente falando nessas assembleias, eu falando, o Nóbel Soares, era a grande expressão da greve, foi o Nóbel Soares, não é? Era o agitador da greve de 80, e eu era o parceiro dele nessa história, né? E a gente tinha essa atividade forte no movimento sindical e também no Partido dos Trabalhadores que vinha surgindo. Logo depois, o Nóbel se elegeria vereador, né, da primeira geração de vereadores, junto com a Thelma de Souza, a primeira geração de vereadores do Partido dos Trabalhadores. E nós vivemos esse período do movimento sindical, das greves. 80 foi uma escola, acho que formou muita gente, não é? Depois, essa liderança nossa iria recrutar, vamos dizer assim, né, muitos companheiros para o Partido dos Trabalhadores, né? O PT teve 2 núcleos pioneiros do PT. O núcleo do Porto, que recebeu aí a contribuição desses militantes do Porto, né? E acho que a nossa militância sindical, a minha e do Nóbel, foi importante para trazer esses companheiros. E tinha um núcleo do Jabaquara, né? Que a gente brincava que era a República do Jabaquara, onde era uma coisa mais dos estudantes, né? Que reunia ali o Daniel Bezerra, o Zé Paulo, né? Nesse núcleo se agregava, se reunia também a companheira Ana Terra, o Marquinho Fentanes, né? O Wagner Parra. Era a nossa juventude revolucionária, vamos dizer assim, né? Que eram os meninos da universidade, que tinham essa relação com a arte, com a cultura, né? E foi uma coisa muito feliz, eu vinha do mundo do trabalho, poder encontrar essas pessoas e ter essa interlocução, essa convivência com esses companheiros, né, na perspectiva da organização de um partido político que pretendia ser diferente das experiências, né, vividas até então no campo dos trabalhadores. Tinha outros pontos, não tinha? Não entendi. Tinha outros núcleos. Então, eu disse pioneiros porque esses foram os 2 mais significativos e, de fato, os primeiros. Depois vieram muitos outros núcleos. A prática da nucleação era uma prática partidária importante na organização do partido naqueles primeiros anos. Todas as lideranças vinham nuclear
ligadas ou tem uns que não entram em núcleo? Já foram Não, fazer tem gente avulsa. Tinha gente avulsa, sim. Tinha gente avulsa. Tinha igreja, né? Tinha igreja, aí vem a Gema, né? O núcleo da companheira Gema Rebelo, com o Gessé, que é um pessoal mais ligado à igreja, né? Também tem uma nucleação bastante forte também. E o grupo ali da Levi, da Thelma, Então, e outro grupo lá, o grupo então, o começo do PT, as personalidades mais importantes, assim, né? Da Thelma de Souza, né? Da Edmeia Ladvig, a companheira Edmeia, uma mulher importantíssima, uma história muito bonita e tal, né? Foi uma batalhadora da anistia política no nosso país, né? Tinha a professora Beatriz Rossi, né? Que também é uma artista plástica importante. E esse pessoal se reuniu em torno da liderança da companheira Thelma de Souza, não é? E se alinhavam, não é, a corrente majoritária do PT, que é o 113. Né? A minha experiência, por exemplo, no PT, eu lembro, por exemplo, ter militado fortemente com pessoas, assim, militado na ação, não na concepção política, porque os caras eram trotskistas, né? A Convergência Socialista, a época em que esteve dentro do PT, na ação política a gente fez muita coisa junto. Movimento sindical, greve no Porto, por exemplo. Eu lembro de ações de greve no Porto, de piquetes com situações de contato com polícia, essa coisa toda, em que a gente estava lado a lado com o Zé Maria, que hoje é um dos nossos candidatos, né, dos brasileiros, à presidência da República, o Zé Maria. Na época não tinha aquela calva, e tampouco aqueles paralamas grisalhos, né? Era uma cabeleira preta, fino, magro, e era a nossa liderança na ação portuária. Era um homem que vinha com experiências políticas do ABC, enfim, de fábricas, né? E nós trocamos muita experiência com essa questão do Porto. O Porto é diferente de tudo de fábrica, né? Outra experiência, né? Não tem o perímetro circunscrito, né? da área. É uma cobra esticada, uma coisa mais linear, tal. É diferente você organizar, mobilizar e agitar uma área de porto, né? Mas tem coisas em comum e tal. E o Zé Maria nos orientou aqui muitas vezes, né? Mas no campo, no espectro político dentro do PT, desde o início eu me articulei em torno da liderança do deputado José Genuíno Neto, né? O Genuíno. Você teve contato com ele? Então, o Genuíno, eu tive contato com o Genuíno, foi muito engraçado, porque na eleição, nós tivemos uma eleição em 1983, não tivemos? Se eu estou enganado. 2. Então, aí na composição da minha chapa, né, eu era o líder do núcleo dos portuários dentro do PT, então nós tínhamos uma exigência política de ter gente com história de luta, né, de combate, de radicalidade contra a ditadura e tudo mais. E eu não vou lembrar a chapa agora, mas o Jacó era, se eu não me engano, era candidato ao governo do estado de São Paulo, o Jacó. É isso. O Lula, ou era o contrário, o Jacó senador, o Lula governador, uma coisa assim. E o Zé Maria era meu candidato a deputado estadual, Zé Maria, hoje PSTU, né? Na época da Convergência, dentro do PT, era meu candidato a estadual. E a gente estava à procura de um federal. Aí um dia eu estou lá na sede do PT, a sede do PT era era um porão, no porãozinho ali nessa rua que desce para o centro da cidade, paralela à Conselheiro Nébias. Não é a Campos Melo, nem Campos Sales, a outra ali, que tem
no centro de saúde lá, Silva Jardim. Isso. Era a sede na Silva Jardim. Você tem ali o centro de saúde ali em frente ao antigo depósito de banana ali, que aquela era um sobradinho, tinha um porãozinho, onde a gente fazia as reuniões ali e tal. E um dia eu estou lá, aí me aparece um sujeito magro, alto, com uma barbicha, uma bolsa tiracolo, que me lembrava muito a figura do Dom Quixote de La Mancha. Né? Assim, espichadão, alto, né? Aqueles traços fortes, assim, marcantes, tal, era o Genuíno. Tinha saído há pouco tempo da cadeia, já era professor de cursinho. Aí vinha ele um companheiro chamado Fausto, que é um sujeito de estatura mediana, barba cheia, cabelos também longos, tal, meio alemãozão. E o Genô falou para a gente, nos encantou, né, com essa coisa com o pensamento da política, do socialismo, do marxismo-leninismo. Falou da história dele, falou da cadeia, falou do PCdoB e tal. Eu falei, não tive dúvida, coloquei o cara na chapa. Falei, pronto, você é o nosso candidato federal. E aí, de fato, ele foi eleito deputado federal e as duas legislaturas, a primeira e a segunda, eu fiz parte do Conselho Político Genuíno, que era uma coisa muito rica, uma prática política de reunir 60, 80 pessoas de diversas regiões do Estado e fazer o debate político sobre temas importantes que nós entendíamos que o mandato deveria expressar. Né? Então, esse conselho político funcionou bastante com essa prática com Genuíno. Foi uma coisa muito democrática e muito intensa, marcada por esse pensamento filocomunista, de construir república, né, de construir valores, né, de defender valores republicanos e socialistas. Essa foi a primeira experiência no PT. Depois, claro, em 89, vem a queda do muro, né, a desconstituição da União Soviética, e isso mexe com esses arranjos, né, políticos dentro do Partido dos Trabalhadores. Mexe com a esquerda no mundo, imagina, mexe no PT, mexe comigo, mexe com o Genuíno, mexe com o mundo, né, com o mundo. O Fukuyama, né, chegou a dizer que a história tinha acabado. A história acabou. O homem disse isso. Tão forte foi o significado da desconstituição da União Soviética. E, de fato, de lá houve reposicionamentos em torno desses valores, dessas ideias, dentro do PT, sempre no campo democrático e no campo socialista, mas houve revisões dessas coisas. Aí, de fato, nós acabamos abandonando aquela prática do mandato das primeiras legislaturas do Genuíno, né? Aí fomos viver outras experiências e tal, dentro do PT. 22 de setembro, nós estamos na segunda parte da entrevista com o Gerson Rosso. Então, nós estamos falando ali, estamos falando do PT, estamos falando da militância nas docas, né? E vamos seguir nessa linha aí das docas, como estava ali a sindical, essa cultura toda ali, né? Não, então, eu estava falando que em 80 aconteceram muitas coisas na minha vida, assim, né? A faculdade de Direito, o casamento, né? O Partido dos Trabalhadores, a fundação do PT, já a construção dos enclates e os conclates, depois para a fundação da CUT em 1983. Muitas coisas aconteceram, mas aqui em Santos, assim, em termos das lideranças da época, um fato marcante para mim foi no início da década de 80, não sei se 80, 81, 82, por aí, ou 80 mesmo, quando a direita ligada à ditadura militar no Brasil
cometeu os atentados, né, que inclusive causou a morte de uma funcionária da OAB. E a pessoa foi abrir uma carta e tinha uma bomba, explodiu e a pessoa morreu, né? E também a direita, nos estertores, né, da ditadura, passou a colocar bombas em banca de jornal e tal. E isso causava a nós todos uma indignação tremenda, né? Porque a ditadura tinha que morrer logo, acabar logo, e não tinha mais. Era uma coisa extremamente intolerável esse tipo de violência para nós. E, em função disso, a gente acabou articulando, né, digo, o movimento sindical, as lideranças políticas aqui de Santos, uma reunião na Sala Princesa Isabel, na Câmara Municipal de Santos. Essa reunião, eu lembro que, na cabeceira da mesa, presidindo a reunião, coordenando a reunião, nós tínhamos a grande figura do Esmeraldo Tarquínio. E os debates sucederam ali. Eu lembro de muitos companheiros do movimento sindical que estavam lá, lembro do Betão estava lá, o Cecílio estava lá, não é? E as pessoas foram se manifestando. O Esmeraldo funcionava como uma espécie de coordenador da reunião, muita gente dentro da sala, né? As manifestações todas eram de indignação com a violência perpetrada pela direita, né? E pela tolerância das autoridades constituídas, porque era isso que se via, né? A sociedade civil realmente teve que dar um passo adiante e cobrar responsabilidades de juízes, de policiais, disso, daquilo, para conter aquele tipo de coisa. E, na minha visão da época, né, jovem, empolgado, não tinha conversa. Para mim era ir para a rua, fazer agitação, denunciar a violência, desafiar, não é, aqueles violentos, né, esses homens das bombas, né, e expus isso lá e demonstrei, inclusive, uma certa impaciência com o termo de coordenação do Esmeraldo, que era mais moderado, não, vamos ver, tal. Então eu propunha fazer o ato na rua, e o Esmeraldo sugeria que nós fizéssemos um ato indoor, né? Na sala e tal. Quer dizer, certamente com mais sabedoria, muito mais experiência, né? Com certeza, que eu ali, né? O jovem e tal. E eu lembro que alguns companheiros mediaram e funcionaram para me conter ali naquele debate com o Esmeraldo, e um deles foi o Beto, que nem lembra disso, que eu estava conversando com ele há pouco e não lembra dessa coisa. Mas ele, Cecílio, outros companheiros, não, calma, vamos ver e tal, e acabamos construindo um caminho de manifestação contra a violência e tal, mas com uma aliança, né, dentro daquela coordenação que estava ali naquela sala. Acho que foi um momento também muito interessante. Eu achei o Esmeraldo muito cadenciado, vamos dizer assim, muito cadenciado. Eu queria ir logo para a rua e ver o que dava, né? Mas é próprio daquele momento e daquela experiência que a gente estava vivendo, né? Vinha do cais, vinha da greve, então o sangue estava quente mesmo, né? Então, assim, em relação à questão do movimento sindical, acho que é isso. Acho que uma coisa importante de registrar nessa experiência nossa é que Santos, né, o movimento sindical em Santos naquela época, isso eu percebi bastante, e acho que tem coisas boas disso. O movimento sindical era a área de influência do Partido Comunista. Então, uma boa parte dele era a área de influência do Partido Comunista. Então, era Marcelo Gatto, né, Arnaldo Gonçalves. Esses homens tinham expressão e tinham referência no campo da luta política do movimento sindical. A outra banda era a área de influência do peleguismo petebista, né? O peleguismo petebista marcado pelo José Dias Trigo, do sindicato dos rodoviários. E nós, era uma terceira expressão desse negócio, né? A emergência dessa raia política do Partido dos Trabalhadores e da CUT
na verdade, não se filiava nem a uma nem a outra tradição. É claro que tínhamos muito mais proximidade e relação com esse campo da área de influência do PCB, do Partidão, óbvio, né? Tivemos muitos conflitos, muitas disputas, muitos enfrentamentos em sindicatos, em chapas, e mesmo em torno de como conduzir movimentos de greve e tudo mais. Mas, sem dúvida, fizemos grandes amigos ali e aprendemos bastante com esse pessoal, né? Isso era interessante. E, só para vocês terem uma ideia, na fundação da CUT, né, na fundação da CUT, nós não tínhamos sindicatos aqui para tirar delegados para fundar a CUT. Porque, como era a área de influência do Partidão e a área de influência do PTB, na verdade, eles não tinham composição política a fundação da CUT. Eram contra a fundação da CUT, na verdade. E nós não tínhamos sindicato, então como tirar delegados? Né? Aí, pelo regimento que orientava o Congresso de Fundação da CUT, permitia-se, em determinadas situações, que a base tirasse delegado, onde, né, os trabalhadores não fossem direção, mas a base reunida, né, numa determinada proporção de participantes da reunião em relação ao tamanho da categoria, poderia vir tirar delegados. E nós agitamos todas as nossas oposições, que nós tínhamos oposições aqui em tudo quanto é sindicato. Construção civil, metalúrgico, bancários, construção civil, né? Metalúrgico, bancário Big, né? O Pedrinho, enfim. E nós conseguimos agitar as nossas oposições e tiramos delegados de base para participar do Congresso de Fundação da CUT. Na administração portuária, que era o meu sindicato, tivemos uma certa dificuldade. O Benete resistia à ideia de tirar delegado de base, né? Resistia a essa ideia. E nós contamos lá com um aliado muito importante, né? E um aliado, eu diria, até certo ponto, inusitado, que foi o Leonardo Reutemann. O velho Leonardo Reutemann, que, à época, o Reutemann foi um homem ligado ao movimento sindical aqui em Santos, né, um homem ligado ao partido, ao Partidão, ao PCB. E na época funcionava no departamento de aposentados do sindicato da administração portuária. E foi ele que convenceu o Benê. Falou: Benê, deixa os meninos ir lá, pô. Vocês não querem ir lá fundar a CUT? Não querem ir lá? Deixa eles ir. Qual o problema? Eles fizeram uma assembleia aqui, reuniram tantos, atenderam a exigência do regimento do Congresso de Fundação. Os delegados já estão aceitos, tem que mandá-los lá. Aí o Benedito atendeu o Leonardo Reutemann. Falou: não, então vai, mas você vai junto com eles. Mandou o Leonardo Reutemann junto com a gente para o Congresso de São Paulo, Congresso Estadual da CUT, que foi lá no Sindicato dos Químicos, em São Paulo. E o Reutemann foi. E o Reutemann que ficava com dinheiro, porque tinha um dinheirinho para comer, para se manter lá, porque eram 3 dias de congresso. O Reutemann, o velho, ficava com a grana. E muito simpático, um homem, assim, do mundo do trabalho, do mundo da luta mesmo dos trabalhadores, uma pessoa extremamente respeitável, né? E eu lembro, ele tomava um remédio, eu acho que ele era cardíaco e tal. E nós passamos 3 dias juntos lá. No último dia do congresso, viemos embora para Santos, né? Ganhamos o congresso, porque os companheiros aqui do sindicato metalúrgico, mandou gente da diretoria para se posicionar contra a fundação da CUT, que era o Arnaldo, né? O Arnaldo Gonçalves. Então, eu lembro lá no plenário do Sindicato dos Químicos em São Paulo, a petezada tomando de conta, né? Que é para a fundação da CUT. E o pessoal dessa tradição de esquerda, né, ligado ao MR8, ao Partido Comunista, ao PCdoB, num canto, se posicionando contra a fundação. E nós conseguimos, tínhamos maioria lá, né, o pessoal do PT e tal, a ProCUT, que já existia
uma articulação chamada PROCUT, e nós tiramos como deliberação do Congresso de São Paulo a fundação da CUT. Aí, de fato, isso foi ocorrer num outro encontro em São Bernardo, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, aconteceu a fundação da Central Única dos Trabalhadores e São Paulo se posicionando favoravelmente à fundação da Central. Mas, na volta para Santos, depois desse pau, né, que nós demos aqui nos companheiros, aqui nos camaradas, pô, tem que embarcar nos ônibus dos caras, meu. A gente era a maioria lá, mas para descer a serra vinha minoria. Eu lembro que o Sidão falava, vou jogar os caras lá na serra, não sei o que e tal. Quem segurou a nossa onda foi a autoridade moral do camarada Leonardo Reutemann, entendeu? Mas o tempo em todo, os caras, lá vocês estavam folgados, né? Agora eu vou folgar aqui na Baixada. E eu quietinho, né? Eu e minha bancada só no fundo do ônibus, do lado do Reutemann. Mas foi tudo bem e tal, chegamos bem. Deixamos o Reutemann, eu lembro que eu deixei o Reutemann em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, devia ser umas 10 horas da noite. O ônibus desembarcou, o Reutemann ali. E eu segui com o ônibus em direção à Ponta da Praia. Isso era um domingo. Na segunda-feira eu entrava cedinho no cais. Eu cheguei no cais 6h30, meu telefone tocou, era um companheiro, não lembro quem, avisando que o Reutemann tinha acabado de falecer. Então, o último dia de vida do Reutemann, né, foi passado na militância, no Congresso das Classes Trabalhadoras de São Paulo, Congresso Estadual de São Paulo, que deliberou pela fundação da CUT. Né? Deixei um velhinho aqui, 10 horas da noite, frente aos metalúrgicos, e no domingo, na segunda-feira, eu cheguei no cais e já vim embora para participar né, das honras funerárias ao camarada Leonardo Reutemann, que hoje dá nome de rua aqui, né, a rua lateral aqui do sindicato é Leonardo Reutemann. E foi o cara que garantiu a participação da bancada portuária, dos trabalhadores de base do Porto, no Congresso de Fundação da Central Única dos Trabalhadores. Acho que esse é um registro legal também de fazer, né? O Congresso de Fundação da CUT foi algo impressionante, porque foi no espaço lá do antigo estúdio Vera Cruz, em São Bernardo, um espaço imenso, imenso, imenso. E os caras colocaram uns bancos, que nem banco de igreja, mas assim, um plenário monstruoso, assim, para caber 4.000 pessoas, 5.000 pessoas na audiência. Né? E gente do Brasil todo. Gente do Brasil todo. Então, você vê aquele vaqueiro nordestino com um chapeuzinho de couro, né? E aquela mala meio de madeira, meio de couro do lado. Né? E você viu os gaúchos, os contrastes, né? Porque no Brasil, gente de todo lugar. E havia uma atividade cultural muito forte, porque, ao mesmo tempo que seguia os debates no plenário, né, que se discutia, inclusive, a estrutura da CUT. Eu lembro que tinha um debate se ela deveria ser um órgão colegiado, a direção nacional deveria ser um órgão colegiado com um secretário-geral, né, ou se deveria ter uma estrutura presidencialista. E o Jacob Ittar defendia que fosse presidencialista. Né? Outros companheiros, se eu não estou enganado, entre eles o Lula, defendia que fosse um colegiado coordenado por um secretário-geral. Lembro que esse foi um dos debates lá vividos. Mas fora, você tinha as barracas de comida, então tinha comida do Brasil todo. Não dormia, porque você saía do debate, aí vamos comer tal coisa. E as músicas, as danças típicas. Então foram mais de 5 mil delegados, né, 5.100 e poucos delegados, vindos do Brasil inteiro, que se encontraram em São Bernardo para fundar a Central Única dos Trabalhadores. Foi uma experiência, para mim, definitiva, porque eu tive a dimensão do Brasil assim, de forma muito pulsante, né, a cultura, a questão da expressão política, a comida, a dança, as histórias.
E o mais importante para mim ali foi quando eu ouvi pela primeira vez os relatos dos trabalhadores rurais, do campo. Porque na cidade aqui a gente enfrentou bomba, atentados, prisões e tal. Mas o campo, quando os caras começaram a contar como é que era no campo, o campo é bala, é morte, né? É execução sumária de liderança. Eu lembro que eu procurei muitos companheiros, dirigentes do PT, para falar, pô, mas tem que acontecer alguma coisa, não é possível, porque até então, para mim, o movimento sindical na cidade, né, era a vanguarda, absolutizava isso. E, de repente, quando descobri a realidade do campo e da luta dos trabalhadores do campo, daí caiu a ficha realmente de quão violentas são as relações de poder na sociedade que nós vivemos, né, entre nós. E aí os caras contando história mesmo de gente que morreu, gente ferida, gente machucada, gente perdeu o pai, a mãe, filho. As gerações são caçadas, mas não politicamente, caçadas a bala. E sendo que boa parte desses atentados tem a participação das autoridades ou vamos dizer, né, a indiferença das autoridades. O sujeito participa, enfim. E eu lembro, por exemplo, de ter conversado muito com o Genuíno sobre isso. Ter falado para ele, cara, não tem democracia no Brasil enquanto não acabar com isso. Aí o Genuíno dizia, bom, você está falando de reforma agrária. Eu falei, pois bem, então não existirá democracia no Brasil sem isso, sem reforma agrária. Tem que construir essa perspectiva, esse processo. E essa luta não é a luta exclusiva dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores do campo. Isso é luta da cidadania. Tal. De modo que, quando surge o movimento do MST, eu comemoro assim, vivamente, entendeu? Acho que é uma contribuição incontornável. Acho que essa é uma questão incontornável da sociedade brasileira na construção da república, não é? E do convívio político que vai nos tornar realmente cidadãos e nos tornar dignos de dizer que vivemos numa sociedade moderna, uma sociedade civilizada. A violência no campo há de ser erradicada por completo. Então, acho que esse movimento, a CUT, teve essa importância também de trazer para o contexto, né, para as luzes, para a visibilidade do grande público, da grande opinião pública, essa questão do movimento da reforma agrária e da violência no campo. Acho que esse é um registro também importante de fazer. O Beto tinha falado ainda da política, né, quando você tem a questão da experiência no PT. Aquela coisa de como se dá o encontro com o Genô, tal, com o Genuíno, né, e de como que eu e outros companheiros, né, a gente passa a se reunir em torno da liderança dele, e há um momento em que esse grupamento dentro do PT vive uma experiência de tentar se organizar como partido. Um partido comunista dentro do Partido dos Trabalhadores, né, que à época nós tivemos uma discussão, uma discussão em torno do caráter do PT, partido de massa ou partido de quadros, né? E a conclusão era que o PT era um partido de massa, como tinha que ser de fato, como tem que ser de fato, corretamente, mas que a luta política no Brasil não poderia prescindir de ter o partido de quadros, né, para completar esse cabedal, esse instrumental da ação política, não é? E, de fato, se constituiu um grupo de companheiros, acabou constituindo o PRC, o Partido Revolucionário Comunista. Teve um período curto, mas eu lembro que ele participou muitos companheiros, os mais conhecidos, o Genô, aqui em Santos, o Daniel Bezerra, né? E
Mas outros companheiros, Tarso Genro, o ministro Tarso, era dessa articulação política dentro do PT. Tem outro companheiro também, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas da cidade de São Paulo, o Maurício Faria. Então, Né? O PRC ele não é criado fora e entra no PT, não? Não. Ele é criado dentro do PT? Ele é criado dentro do PT. Então, reúne os egressos do PCdoB, egressos do PCdoB dentro do PT, mas também comunistas, né, de outras origens aí, e petistas também, né? Gente do PT também. Mas eu fui assim, né, não cheguei a ser... Não cheguei a participar de uma centralidade muito grande, mas nós discutimos os textos. Eu lembro de um texto, por exemplo, sobre a questão do centralismo democrático, um texto entre o Tarso Genro e o Adelmo Genro. O Adelmo era irmão do Tarso, falecido já, professor da Federal de Santa Catarina, e um teórico, assim, sujeito com recursos teóricos importantes no campo do filocomunismo e tal, e debates intensos, os caras trocando texto sobre a questão da democracia, o centralismo democrático. Tanto o Tarso quanto o Adelmo nos brindaram com textos interessantíssimos sobre esse tema, né? Além do PRC, tinha outros partidos dentro do PT? E como que reagia a direção partidária e os 113 lá? Como é que era essa convivência? Então, a mídia já marcava, a mídia é sempre curiosa, né, para saber o que se passa, já chamava de grupelhos e tal, né? Folha de São Paulo, esses jornais já tinham assim, um papel de desqualificar isso, né? Eu acho que houve uma contribuição importante desses grupos dentro do PT na formação dos militantes, porque essa década de 80 é a primeira geração de petistas, né? E é uma contribuição importante, política, teórica, dada por esses grupamentos de comunistas dentro do PT. Né? Eles acabam tendo interlocução sobre a política com a igreja, há uma troca, né? Uma troca rica para todos, né? A partir desse convívio, desses debates, porque eu lembro de encontros nossos que eram textos, e um texto recortado para incorporar no outro e tal, né? O Zé Dirceu era o campeão, era o regente dessa sinfonia, né? Dessa sinfonia de posições políticas e tal, e os textos do PT acabavam mais ou menos refletindo aquele nível de consciência, aquele nível de compreensão política do conjunto da militância a partir desse exercício. Então, acho que foi uma coisa importante no PT, né? Essa contribuição dos grupos de esquerdas dentro do partido. Ajudaram a formar muitos militantes, muitos quadros que hoje estão aí em ministérios, deputados, né, em administrações públicas, foram formados a partir dessa prática partidária. O PRC ele caminha para a dissolução depois da queda do muro? Sim. É aí que as coisas se complicam, né? Aí que as coisas se complicam. Agora, falando... Então, falando um pouco aqui da militância, eu lembro de essas lideranças, eu já citei aqui, a Thelma, a Edmé, a Beatriz, mas eu lembro de uma plenária em que quem dirigia a plenária era o Carlos Eduardo Lins e Silva, um jornalista, professor, doutor em comunicação, né, um homem importantíssimo aí do mundo aí dos veículos de comunicação, professor, enfim, foi o ombudsman da Folha, mas, acima de tudo, é um grande catedrático na área de comunicação jornalística, né, e foi militante junto com a gente, aqui em Santos, no PT. Eu lembro de uma plenária na escola Docas,
uma plenária na Escola Docas, em que ele estava na mesa, coordenando a mesa. Ele estava Edmeia, estava Thelma, enfim, os companheiros todos, o Nobel participando dessa plenária. E o Jair de Freitas, o nosso falecido poeta e tal, eu não sei o que tinha acontecido com ele, na verdade sei, mas não quero dizer, estava com as duas pernas quebradas. Quebrou as pernas do Jair, ou quebraram. E ele arrumou com bengala 2 tacos de bilhar. Então era um taco de bilhar aqui e outro taco de bilhar aqui. E participando lá da tal da plenária, né? E o Carlos Eduardo na mesa, lá, coordenando e tal. Lá pelas tantas, eu não sei, alguma coisa lá, divergências lá no plenário e tudo mais, o pessoal da Convergência, tinha o Zeca o Neto e a Zeca, os 2 companheiros que eu não sei nem por onde andam hoje, mas os 2 da Convergência. O Neto sempre usava uma capa amarela de operar, essa capa de chuva, comprida, sempre com os panfletos e tal. Esse pessoal começou a gritar: a mesa está manobrando, policiais, tudo era policial para os caras. Boa gente, companheiro, boas lembranças e pessoas ótimas, né? Combativos, enfim. Mas subiram nos bancos e começaram a gritar policiais. O Jair tinha um posicionamento meio, vamos dizer assim, da situação da direção do partido. Ele é a direção do partido, como é que vai chamar a direção de policial que a mesa está manobrando? Que história é essa? Eu sei que o Jair larga um dos tacos de bilhar e pega o outro e coloca assim como se fosse um tacape, né? E vai com as 2 perninhas assim, tateando, porque estava engessado as 2, e punha uma, punha a outra, para dar nas costas do Neto, que estava em cima de um banco, chamando a mesa de policial, você acredita? Aí nós fomos lá se agarrar com o Jair, ele era pesado, com as pernas engessadas, aí caiu, sabe? E tal. O Carlos Eduardo, coitado, ficou lívido, né? O povo na mesa teve que retomar a condução dos trabalhos, porque ele não superou aquela imagem dantesca ali, o Jair com os tacos de bilhar e Neto com capa amarela pelo meio. Foi uma confusão danada. Eu sei que já estava muito nervoso, realmente. E tal. Depois tinham que dar um jeito nele lá. Veio a ambulância, deu um calmante para ele, sei lá, aquelas glicose, né? Aí, sei que ele foi para casa, mas essa foi uma passagem interessante também, pitoresca, vamos dizer assim, né? Ainda mais que no lado você tem o Jair de Freitas, do outro você tem o Carlos Eduardo Lins, né? Então, não deixou de ser marcante, né? E ainda no PT, a minha experiência, né, em 88, na eleição de 88, que resulta na eleição da companheira Thelma, né? Eu eu sou o primeiro suplente da bancada de vereadores do partido, né? Mas um pouco antes, só para registrar, para não esquecer, na primeira eleição aqui pós-autonomia, foi a eleição de 84, eleição de 84. Então, existia a chamada sublegenda, né? E eu fui candidato a vice-prefeito de Santos, na chapa com o Nobre Soares. Então, o PT participou daquelas eleições, PT Santista, com 3 chapas. Uma era a Thelma, que tinha o Lima como vice. O Lima, se não estou enganado, era um funcionário público também da área tributária, do Estado, não estou enganado, né? O outro candidato foi o Gessé Rebelo, né? Não foi a Gema, não, foi o Gessé. Com o vice era o Salan. E o terceiro candidato foi o Nobre Soares, cujo vice fui eu, né? Essas eleições de 84. Então, eu já fui candidato a vice-prefeito da nossa cidade, né? Em 88, eu bati na trave, fui o primeiro suplente para vereador. Nós elegemos uma bancada, elegemos Thelma vereadora,
Thelma vereadora, e quem era a bancada, que eu não lembro agora, mas era uma bancada da coligação. Não, Thelma era prefeita. Nós elegemos Benedito Furtado, pela UDP, né, União Democrática Popular. Elegemos Benedito Furtado, Sueli Maia. Será que Maria já está nessa, já na primeira? Então, Mariângela. E Altino Dantas? Aí não reelege em 88? Mas não tem, Altino foi vereador antes? Foi, 82. Altino está na mesma de 82. De 88 eu não. Então está junto com a Thelma, né? A Thelma foi vereadora. Então, quando eu fui vereador, quando eu fui suplente vereador, acabei exercendo o mandato, porque os vereadores, o Benê se afastou, acho que Altino Dantas também se afastou por questão de saúde, e acabei substituindo a eles. Então, somar tudo, acho que eu tenho uns 3 meses de vereança na Câmara de Vereadores de Santos, né? E foi também outra experiência, assim, memorável, porque era uma experiência totalmente diferente, esse negócio de parlamento, né? A gente está acostumado com a rua, com o movimento sindical, com os debates dentro do PT, e de repente você entra numa arena que é totalmente desfavorável, né? O equilíbrio de forças, a relação de forças é bastante diferenciada, e tem o regimento, as manifestações têm que ser necessariamente manifestações regimentais, né? De acordo com o regimento. E eu lembro que eu já cheguei com uma ameaça que, para mim, era a coisa mais terrível do mundo, porque os caras queriam dar o título, a Câmara queria dar o título, depois acabou dando o título de cidadão emérito, ou de cidadão santista, né? Cidadão santista, para o Maluf. E era assim, período eleitoral, o Eduardo Suplicy era o nosso candidato ao governo do Estado. Eu achei que aquilo era um golpe. E nem nós, entendeu? Estamos governando a cidade, a prefeita Thelma de Souza, o prefeito do PT, os caras querem dar título para o Maluf às vésperas da eleição, né, na qual o nosso candidato está lá, que é o Eduardo Suplicy e tudo mais. Eu falei, olha, aqui não vai ter título para Maluf, não, e tal. E foi uma confusão terrível, porque eu lembro que o presidente era o Roberto Bonavides, e pedia que eu me parasse de falar, porque era antirregimental. Eu dizia, bom, mas se a minha manifestação é antirregimental, a ideia de dar um título para o Maluf aqui é antidemocrática, é antiética, é anti-tudo. Né? Então, não tem título para o Maluf, não sei o quê. Eu sei que a sessão acabou sendo suspensa, a Câmara não aprovou naquela sessão, realmente, o título para o Maluf. E eu fiquei tão indignado com aquela história, toda, que eu lembro que eu fui na gráfica e mandei fazer 20 mil panfletos com o título seguinte: querem malufar os títulos da Câmara. E panfletei a Câmara, panfletei a Prefeitura, panfletei o Fórum, panfletei a cidade inteira. E eu sei que a Câmara ficou, acho que umas 2 semanas sem sessão, porque os caras tinham medo de violência. Eu sei que violência é maior do que dar título para o Maluf naquela época, daquela situação. Mas, enfim, quando realmente se instalou a sessão, depois de 2 semanas de recesso, esse recesso, né? Quando se instalou a sessão, me cobraram, pô, que história é essa? Você está querendo, o vereador está dizendo que querem roubar os títulos da Câmara, quer dizer, eles próprios assumiram, né, o malufar como roubar, imagina. Eu falei, olha, eu não disse isso, o que eu escrevi no meu panfleto é que vocês querem malufar o título da Câmara, porque querem dar para o Maluf, né? Agora, se o senhor está atribuindo a essa palavra, essa conotação, é por conta do senhor. Acho que isso foi respondido, se não estou enganado, por Noé de Carvalho. Foi quem me interpelou sobre o significado da expressão malufar. E essa foi uma passagem
né, da minha atrapalhada, não diria atrapalhada, mas pouco hábil passagem na Câmara, porque com isso eu desarranjei todos os acordos que o Altino Dantas tinha feito lá com o líder, entre aspas, do governo, que era o falecido também, Fernando Oliva. Então eu lembro que o Altino estava em Mato Grosso, me ligava e falava assim: Gerson, pelo amor de Deus, o que tu está fazendo aí? Você quebrou tudo que eu arrumei, eu levei 6 meses para construir esse negócio, você escangalhou tudo e tal. Puta, desarranjou tudo. Assim, quando eu voltei para a diretoria da CSTC, saí da Câmara, acho que, sem dúvida, o governo deve ter respirado aliviado, o governo da companheira Tel. Falou: mano, se louco, voltar lá para a CSTC para a gente tentar reconstruir aqui a base de apoio ao governo, porque o governo precisa de base de apoio, né? Hoje eu sei disso, né? Que na época eu achei bastante... Eu não tinha... Eu sei que eles foram dar o título para o Maluf depois das eleições. Aí, depois das eleições, deram o título para o Maluf. Na experiência de governo, uma coisa também marcante que eu não queria deixar passar sem registro, é a figura do Davi Capistrano, né? Então, governo, a cidade, até uma prefeita, grande emoção, tal, essa coisa do governo. E aí surge a grandeza da figura do Davi, falando aos secretários, dizendo, né, qual o compromisso de um governo que se pretende democrático e popular, porque o nome da nossa coligação é Unidade Democrática Popular. Então, o governo, para ser democrático e popular, ele tem que atender nesse contexto de carestia, porque o Brasil vivia um momento de inflação absolutamente controlada, de carestia, de dificuldade. As pessoas tinham dificuldade de comprar alimentos, porque não conseguiam pagar, de pagar aluguéis, moradia, crise social instalada. E o Davi deu uma demonstração, assim, pela primeira vez, né, no início de governo, eu tive a dimensão do alto senso de espírito público que o Davi Capistrano tinha. Ele falou: olha, nosso papel aqui é dar comida e remédio para as pessoas, para os pobres de Santos. E nós vamos fazer isso com merenda para as crianças, porque não dá para ensinar se as crianças não tiverem uma alimentação adequada, e vamos fazer isso com uma rede de unidades de saúde que realmente possa fornecer esses medicamentos à população mais pobre. E daí veio as policlínicas, né, Betão? Então, essa coisa é uma coisa que marcou bastante também. 22 de setembro, terceira parte da entrevista do Sr. Gerson Rosso. Então, nós estamos falando sobre... Falamos aqui Davi Capistrano. Da policlínica. Eu dizia desse senso, né, espírito público que sempre orientou a ação do Davi na administração pública, né? Acho que é um homem mais do que vocacionado, um sujeito comprometido, né, com essa ideia de Estado republicano e de serviço à cidadania e, enfim, à vida das pessoas. Isso é uma coisa extraordinária no Davi. Mas eu tenho uma passagem com ele, na minha experiência de vereador em Santos, né? Vereador reserva, substituto, primeiro suplente, mas vereador. Eu digo que eu fui vereador em Santos porque, como eu votei o Código Tributário, a reforma fiscal, essas coisas, eu acho que fui vereador. Eu votei essa lei importante, né? Mas, para além disso, tem uma experiência também interessante, que foi uma manifestação dos funcionários públicos, uma greve do funcionalismo do governo da Telma, em que as coisas foram se desdobrando e se desenvolvendo num modo em que foi para o conflito, né? Houve um momento, antes do acordo, em que houve uma radicalização das partes ali, né, das partes da greve. De um lado, a administração, representada pelo Davi, que era o secretário da prefeita que cuidava desse assunto, um assunto difícil, né, greve de funcionalismo no governo do PT,
o Davi era a pessoa mais habilitada a tratar disso e mediar essas coisas todas e tal. Mas houve um momento que o negócio deu uma conflitada maior e acabou vindo polícia. Se eu não estou enganado, alguém teria se algemado na porta da prefeitura, e Davi mobilizou a polícia e bombeiros, polícia e tal, para cortar a corrente. Fecharam a porta do prédio, na verdade, com corrente. Ninguém se acorrentou, mas acorrentaram a porta da prefeitura, então o bombeiro foi lá para ver como é que abria, enfim. O vereador e tal, mais perdido do que, né, querendo saber como se posicionar. Imagina só, ser vereador de governo. Até hoje nós estamos aprendendo como se deve fazer isso, né? Ser vereador de governo aqui na região. Porque sempre fomos vereador de oposição. Né? Vereador de governo, eu também querendo saber como é que faz isso. Ainda mais numa situação de greve, funcionalismo e tal. E encontrei o Melhado e o Zaneta saindo do prédio da prefeitura. Falei, pô, mas como? Polícia, tal, a greve. Nós estamos indo lá na casa da Thelma, disseram para mim os dois. Falei, mas fazer o quê? Não, o Davi está lá, nós vamos lá. Eu vou com vocês. Aí entrei no carro com eles e acabei desembarcando lá na casa da Thelma, né? Aí entrou o Melhado, o Davi estava na cozinha, almoçando, ou meio que começando a almoçar, estava comendo uma salada, eu lembro que alface, aquela coisa toda, né? O Davizinho era um bom garfo e tal, comendo lá alface. O Melhado entrou, tudo bem. Entrou o Zaneta, tudo bem. A hora que eu entrei, ele largou o garfo, a faca. Gerson Roso, vereador, o que o senhor está fazendo aqui, rapaz? Você não sabe que chamaram a polícia, não, para os trabalhadores? Teu papel de vereador do Partido dos Trabalhadores é estar lá junto com os trabalhadores e tal. Vai para lá, para a prefeitura. Eu dei minha volta e fui para a prefeitura, cumpri o meu papel de vereador do PT. E aí entendo, Davi, né, a preocupação dele de, claro, alguém está lá da bancada do partido, acompanhando o desenrolar dos fatos ali, mediando o que fosse necessário para não ter nenhum exagero, mas eu percebi que ele ficou realmente preocupado. Como que está aqui na cozinha da Thelma e não está lá no portão, nas portas da prefeitura, junto com os trabalhadores, para enfrentar a questão policial lá. E essa foi uma das coisas também que ficou na minha cabeça também, bastante, né? Ainda dessa experiência da administração, mas aí já na condição de diretor da CCTC, nós tivemos a questão do transporte coletivo aqui, que foi uma questão também muito difícil. Perdemos o companheiro Kojak, né, o Anésio Pimenta, numa situação de conflito, né, de vias de fato mesmo, de agressão ocorrida na garagem da antiga empresa de aviação. Santos, a época da ditadura, nós vivemos essa experiência de ser cidade, área de segurança nacional, né? Isso por si só já é uma violência terrível. E acho que isso animou algumas forças de direita, né, ou mentalidades retrógradas aqui, foram animadas com essa coisa de não se ter um governante, de falta de democracia, foram animadas a perpetrar violências. Então, se a gente pegar a questão do transporte coletivo na cidade, nesse período, nós vamos ter a história dos chiqueirinhos, em que o empresário de transporte coloca uma armação de ferro na porta do ônibus para impedir que as pessoas desçam por trás. Esse chiqueirinho ele foi causa de muitos acidentes, inclusive fatais, porque as pessoas têm dificuldade de embarcar, os motoristas têm horários a serem cumpridos e acaba movimentando o veículo naquela pressa de embarque e ocorreu algumas vezes das pessoas ficarem penduradas por conta desse tal de chiqueirinho e algumas sofrendo quedas e quedas até fatais. E o PT, a militância do PT, sempre se insurgiu contra essa questão, tanto quanto o preço das tarifas aqui, que eram exorbitantes e não tinham controle. Né? O empresário de ônibus aqui aumentava a tarifa por bilhete, mandava um bilhete para o prefeito e aumentava a tarifa. Não tinha essa coisa de transparência, de planilha de custo, quanto gastou com folha de pagamento, com pneu, com óleo, com renovação de frota, nada disso. Aumenta-se e está acabado. Né?
Nós sempre nos insurgimos com isso e sempre tivemos por alvo, né, esse serviço do transporte coletivo. Então, manifestação de pular a catraca, contra o aumento da tarifa, o PT sempre liderou esse tipo de manifestação civil aqui em Santos, contra essa coisa do transporte coletivo, né? E quando a prefeita Thelma de Souza assumiu a administração da cidade, eu fui destacado para ocupar um cargo de diretor na CSTC. E lá, junto com os meus companheiros de diretoria, o grande desafio foi implantar a planilha de custo, para submeter o empresário àquela demonstração dos seus custos, para, a partir dali, se calcular qual é a tarifa devida, né, qual a tarifa a ser estabelecida para a remuneração do serviço prestado e tal. O empresário não estava acostumado com história de planilha, de controle, que é a liberdade de fazer do jeito que ele quisesse. Isso gerou realmente uma situação de conflito. A prefeitura acabou fazendo uma intervenção em cima do serviço, passou a operar o serviço com os ônibus da própria empresa. Posteriormente, nós fizemos uma compra de 40 ônibus usados para repor ônibus que o empresário tinha retirado do serviço, né? E numa desses episódios de retomada de garagem, devolução de garagem, isso tudo passado dentro dos processos judiciais, né? Disputa judicial com a empresa concessionária. Numa dessas situações, houve um conflito físico. E o Kojak estava ao meu lado. Na verdade, ele foi o motorista que me levou até a garagem. Ele me pegou na CSTC aqui na Rangel Pestana e me levou até a garagem do Macuco, ali na Rua Anchieta, naquela garagem, e me deixou na porta da garagem. Na verdade, eu falei, olha, Kojak, agora você vai embora, porque ele tinha, inclusive, que pegar a nossa advogada, a doutora Maria Aparecida, de Leite Santiago, que à época trabalhava no escritório do Sérgio Servo, e era também assessora nossa na CSTC. Ele tinha que pegar essa advogada para levá-la, né, para despachar uma petição com o juiz Ricardo Tremura, para tentar considerar o ato de entrega da garagem. Kojak, vai embora, que você tem que levar a doutora e tal, e deixa que eu me viro aqui. Mas como os ânimos estavam meio exaltados, né, nesse processo de intervenção e tudo mais, o Kojak resolveu, por conta própria, me acompanhar um pouco a minha presença ali. E eu entrei na garagem. Quando eu cheguei na porta da garagem, na porta principal, um dos assessores do antigo proprietário da empresa falou assim, esse aí não entra mais aqui. Falou em relação a mim. Eu sou diretor da empresa, sou representante do Poder Executivo, entendi que tinha que entrar, né, porque a garagem ainda se encontrava sob a responsabilidade ou controle da administração municipal. Eu conheci uma entrada lateral, então o sujeito fechou a porta principal, eu fui pelo lado do prédio e ingressei na garagem. Quando os seguranças me viram, me cercaram. Não, você não pode entrar, sai e tal. E ficou uma coisa de empurra e me puxa, empurra, uns 8 seguranças mais ou menos. Eu cheguei a ser agredido, levei 2 socos na cabeça. Numa tentativa de me defender, acabei também acertando um dos seguranças. E, de repente, quando viu, o Kojak já estava do meu lado, me ajudando, me socorrendo, na verdade. E aí nos envolvemos ali, nós dois contra os 8 seguranças lá. E houve um momento em que eu fiquei com um grupo e ele ficou com outro grupo ali naquele conflito. Quando eu me desvencilhei dos meus contendores, que me voltei, o Kojak estava caído, ajudei ele a se levantar, achei que não tinha sido nada grave e tal. A verdade é que depois chegou a polícia, nós fomos todos conduzidos para a delegacia de polícia e o Kojak começou a passar mal lá na delegacia. E depois já foi para o pronto-socorro. O Davi já mandou subir com o Kojak lá para o hospital de São Paulo, o Albert Einstein, né? E ele acabou falecendo, apesar de toda essa mobilização nossa, ele acabou falecendo em razão daquela situação do conflito lá, e nós
perdemos um companheiro. Então, isso também foi um momento bastante triste e que marcou o nosso governo aqui nessa gestão da Thelma de Souza, né? Mas, de fato, conseguimos implantar a tal da planilha de custo. Acho que avançamos para uma outra situação, né? De maior controle público sobre esse tipo de serviço, né? Bom, aí depois disso aqui é a administração da Thelma, né? A minha experiência. Eu queria falar uma passagem que me escapou, Beto, ainda na área do movimento sindical, e também, na época, se eu não estou enganado, no início da década de 90, a greve na COSIPA, uma greve importante, em que os trabalhadores lá tomaram a Fox. O Uriel era um dos companheiros lá, dirigente, que ficou dentro da Fox, que a fábrica de oxigênio, né? E o movimento da greve foi muito reprimido pela Polícia Militar. Os caras pegaram muito pesado com os trabalhadores, com os cosipanos. E eu lembro que numa determinada noite, acho que lá pelo 7º, 8º dia de greve da COSIPA, eu terminei uma reunião do Núcleo do Porto na sede do PT em Santos, ali na Avenida Conselheiro Nébias, em frente ao que era o Eldorado na época, hoje, se não me engano, é o Carrefour, né? O Carrefour. Eu tinha uma sede do PT ali, terminei a reunião, falei para os caras, os portuários, do Núcleo do Porto, falei, vamos até a COSIPA lá, que os caras estão em greve, não tem notícia, vamos até lá. E, de fato, fomos até lá e encontrei lá um companheiro que, inclusive, mora em Cubatão, ele, na época era dirigente, uma cadeira de praia, sozinho lá. Falei, mas cadê o resto? Não, o Arnaldo está em Brasília, o Uriel está dentro da fábrica de oxigênio, porque lá a polícia não pode entrar, senão o pessoal explode a fábrica. Olha só, conversa de maluco. Falei, e o cara sozinho ali do lado de fora, ali na porta da usina. A PM tinha passado uma corda, um cabo por fora, assim, a 5 metros da grade, para lado de fora, e tinha passado um outro cabo a 5 metros também para o lado de dentro. Então, ninguém podia chegar na grade, ter contato na grade. Aí eu falei para o companheiro, mas tem que fazer uma coisa, os homens estão lá dentro da fábrica de oxigênio, a polícia militar tudo aí dentro, e você sozinho aqui fora, esse negócio está muito ruim e tal. Como é que faz para falar com o Uriel? Não tem como falar com ele, porque se ele sair da fábrica de oxigênio, ele tem medo de sair e ser preso pela polícia militar. Então, não tem como sair. Eu falei, não, mas eu quero falar com ele. Não, aí você tem que ir lá no prédio da administração, isso devia ser umas 10, 11 horas da noite. Tem que ir no prédio da administração e pedir para o vigilante ligar para a portaria da fábrica de oxigênio para saber se o Uriel vem até a portaria. Porque dele se deslocar de onde ele está até a portaria da fábrica de oxigênio também é perigoso. Aí fui lá, fui no prédio da administração, falei com o vigilante, falei, sou advogado do Uriel, do dirigente, e se ele ouvir o meu nome, eu tenho certeza que ele vai querer falar comigo. Então o cara, não, mas ele está lá, ele não vai sair. Eu falei, não, mas se eu ligue lá, avisa para o vigilante que está na portaria da fábrica de oxigênio, que o advogado está aqui, e que é para avisar para o Uriel que o advogado está aqui, para ver se ele não quer falar comigo. Se ele não quiser, tudo bem, mas ele tem que ser avisado que eu estou aqui. Aí passou um tempo, tocou o telefone de volta, era o Uriel. Falei, Uriel, ô Gerson. Falei, mas tá mal, hein? Vocês estão isolados aí, desse jeito vão ter que explodir Ainda brinquei com ele. Vocês estão tão isolados, desse jeito vão ter que explodir a família de oxigênio porque... Porra, que isolamento é isso? Falei, mas o que tu acha? Faz o quê? Eu falei, tem que fazer um ato aqui na frente, chama o movimento sindical inteiro aqui, os deputados, e vamos ver esse negócio aí, rapaz. Que não dá para ficar os caras trepados em cima daqueles tanques de oxigênio, lá em cima, com camiseta amarrada na cabeça, não sei o quê, vigiando. Era um negócio radicalizado demais. Aí eu sei que o Uriel falou, não, então faz o seguinte, fala com o Arnaldo, porque aí o Arnaldo mobiliza o pessoal ligado ao PMDB e tal, a essa ala do partidão, não sei o quê, e você mobiliza o pessoal do PT. Eu falei, ok. E deu muito certo, que a gente fez um baita de um ato de apoio aos companheiros na porta da COSIPA, com palanque, levamos lá o Lúcio Belantani, da comissão de fábrica da Ford, que à época era uma liderança em emergência, um cara que organizou
as comissões de fábrica da Ford, levamos o Jacobitar, a Thelma de Souza, o Genuíno, enfim, muitos companheiros, lideranças do PT e também do PMDB, né, tiveram lá, e foi um belíssimo ato, e dali as negociações foram abertas. A PM recuou, porque até então o interlocutor do Uriel era o coronel da PM. Né? Aí a PM saiu de cena, os nossos deputados foram lá falar com o coronel, foram até a grade, falaram com o comandante da Polícia Militar, que estava ocupando a usina, e a partir dali se estabeleceu, então, as negociações que resolveram a greve. Também acho que foi um episódio interessante e que demonstra a capacidade de mobilização dos trabalhadores e, acima de tudo, de solidariedade de classe, que acho que é uma coisa também importante de se registrar. Acho que é isso, Beto. Falar de administração, para falar de movimento sindical. E falar do governo Lula, né? Então, o governo Lula, Beto, como é que acontece? Eu passei um período, eu passei num concurso, em 97 passei num concurso para a Telesp, a antiga Telesp, que depois viria a se transformar na Telefônica. Né? Aí fiquei um tempo lá, sob a direção dos espanhóis, fui assessor jurídico de uma das vice-presidências da Telefônica, a vice-presidência de expansão de rede, né? Eu era o cara que ia negociar com os prefeitos as licenças e autorizações de obras nas vias públicas para fazer lá, colocar a fibra ótica, quebrar a cidade. Os prefeitos não gostavam nadinha dessa história de você chegar e quebrar asfalto para pôr fibra ótica, né? Então, mais de uma vez fui parar em delegacia para liberar gerentes da Telefônica, liberar equipamento, máquinas e tudo mais. Mas passada essa minha experiência de 4 anos, mais ou menos, como advogado da Telefônica, o Eduardo Sandovics me convidou para ser um coordenador jurídico do AEMBI, no governo da Marta Suplicy. Né? Isso foi em 2001. No final de 2002, o presidente Lula foi eleito e o Edu virou presidente da Embratur e me convidou para ser o procurador-geral da Embratur. Então, eu tive a felicidade, a honra de ser o procurador-geral da Embratur, formando a equipe do presidente Lula desde o primeiro momento, desde o primeiro momento de 2003, na administração do presidente Lula. E eu lembro que foi emocionante, por exemplo, a primeira vez que eu fui no Palácio Planalto, depois não, quando você, da 4ª vez em diante, já vira, você fica mais habituado, mas a primeira vez que entrei no Palácio Planalto foi uma solenidade de lançamento, de posse do Conselho Nacional de Turismo, criado pelo presidente Lula. E eu lembro que o presidente falava, eu estava a 5 metros dele, ele falando, se dirigindo, aquela audiência ali do segmento do trade turístico brasileiro, e atrás dele, ali na sala de audiências do Palácio, uma sala imensa e tal, toda de vidro, a cortina estava aberta. E eu lembro de ver o presidente ali nos falando, o Lula falando com o presidente da República, uma emoção muito grande, porque é a primeira vez que eu tinha entrado no Palácio Planalto. E com o Lula como presidente da República falando a nós ali. E atrás dele, dava para ver a rua, em frente do Palácio Planalto ali, e tem um ponto de ônibus exatamente em frente ao Palácio, tem um ponto de ônibus, e você viu o povo ali, sabe? O povo no seu cotidiano, o povo na normalidade do dia ali, de trabalho, de escola, esperando o ônibus, embarcando e desembarcando de transporte coletivo. Essa é uma imagem que me ficou na cabeça, como que dizendo da possibilidade, como é possível você fazer convergir a autoridade de um presidente da República, de um governo republicano, fazer convergir em direção aos interesses da população, aos interesses do povo. Não pode haver distância entre o palácio e as coisas que realmente dizem respeito à maioria da população. Que ficou essa imagem, o presidente nos falando e o povo ali, vivendo a sua normalidade
do seu cotidiano. Esse foi um registro que me ficou importante. Ali no pedaço do turismo, acho que foi importante a nossa contribuição, a contribuição do Edu. Acho que o Eduardo foi uma pessoa que deu uma contribuição importante, passou uma visão sistêmica da questão da promoção dos destinos turísticos brasileiros no exterior, né? Sistêmica e crítica, né? Porque Edu ampliou a ideia da oferta turística brasileira para além da questão do sol e mar, né? Sol, mar e mulher pelada, e carnaval, né? Foi o cara que conseguiu colocar no marketing, colocar na retina do mundo, não é, os brasileiros como um estilo de vida, né? O país como um estilo de vida. Acho que o que marca o destino turístico brasileiro, além do patrimônio natural, do patrimônio cultural, é o estilo de vida dos brasileiros, esse modo dos brasileiros ser. O Edu investiu muito nisso. Nós participamos de uma engenharia jurídica que foi construir, né, a legalidade dos escritórios brasileiros de turismo no exterior, né, porque com parceria com o setor privado. Então, é uma sofisticação do sistema que envolve o setor público em parceria com o setor privado, né, nesse segmento, e conseguimos construir, dar estrutura institucional, administrativa para os escritórios brasileiros de turismo no exterior. Então, nas grandes praças como Lisboa, Londres, Paris, né, de uma forma econômica e, ao mesmo tempo, bastante eficiente. Acho que esse foi uma grande conquista nossa, porque antes a promoção brasileira era feita de feira em feira. Então, você tem uma feira aqui, aí 6 meses depois você vai ter uma feira em outra capital. Então, as manifestações de promoção, de exibição do Brasil, dos destinos turísticos brasileiros, ela era, como é que se diz, intermitente, né? Marcada por grandes espaços temporais de feira para feira. O Edu falou, não, nós temos que ter uma unidade de promoção permanente no exterior. Tem que ter lá 1 ou 2 executivos que visite os grandes vendedores de passagem aérea, de pacotes, né, turísticos, para falar para eles, você vem de Cancún, você vem de, sei lá, Peru, você vem de Buenos Aires, mas tem aqui São Paulo, tem aqui Rio de Janeiro, tem o Brasil e tal. E o escritório brasileiro de turismo, né, no exterior, cumpre esse papel de fazer a promoção permanente, a visita, as grandes lojas, né, os grandes comerciantes, os grandes expedidores de pacotes turísticos do mundo, colocando na vitrine os destinos brasileiros. Eu acho que essa contribuição da Embratur foi importante. O Edu conseguiu organizar essas ideias, né, sistematizar esses elementos aí da promoção do destino brasileiro de turismo no exterior. E foi isso. Acho que vivemos momentos difíceis, né, na administração, a experiência política em Brasília, as dificuldades, né, do mensalão foi um momento realmente de muita tensão, de muita pressão, né? Mas eu acho que nós conseguimos se sair muito bem disso, superar, e de modo que a Dilma está aí, né, muito bem. O presidente da República tem o seu governo amplamente aprovado pelos brasileiros, né? E vamos seguir para frente aí. Acho que é um grande momento. Então, nós podemos caminhar para as considerações finais. Então, como considerações finais, eu diria que assim, a trajetória da gente é uma trajetória feliz, né? Porque nós conseguimos, claro, com muita dificuldade, sofrendo derrotas também, mas conseguimos realizar coisas importantes nesse país, né? A luta política pela democracia, a construção do PT, a construção da CUT, agora a construção de um governo nacional importante como esse do presidente Lula, as experiências das administrações públicas no país, né? E aí até extravasa a questão partidária, mas
do modo geral, acho que os prefeitos, os administradores públicos, com tudo que vai se depurando, e ainda se tem por depurar, mas eles vão revelando um compromisso de se prepararem, né, de montarem equipe para realizar mudanças importantes a favor da melhoria da vida da população, né? Eu acho que a gente vive um momento muito rico, um momento de levar adiante a democracia e esse convívio republicano e socialista, vamos dizer assim, né, que a gente vai desafiando, descortinando e construindo. Eu acho que estamos num momento bom. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de ter feito esse registro aqui, essa conversa tão boa com vocês. Em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos e da Unimonte, agradecemos o senhor Gerson Roso pelo seu depoimento. Muito obrigado.